nós vamos aqui nos dirigir aos internautas, né, os nossos ouvintes do blog da Dilma, e vamos tratar desses temas da atualidade que têm instigado muitos debates no meio jurídico e na população brasileira, como, por exemplo, a suspeição do Moro, que foi decidida ontem no Supremo Tribunal Federal. E daí eu gostaria que o Deodato Ramalho iniciasse falando, depois o Martônio Montealverni, e a gente vai discorrer aqui sobre esses assuntos. Inclusive, também nós podemos falar sobre essas repercussões do emprego da Lei de Segurança Nacional também. Fiquem à vontade. Olá, Edna, meu abraço afetuoso a esse meu grande amigo, meu companheiro de longas datas, de muita militância jurídica e política na OAB, no Partido dos Trabalhadores e também na Procuradoria-Geral do município, onde eu tive a honra de servir como procurador-geral no período da gestão da prefeita Luiziane Lins, e que, obviamente, tinha lá o Martônio como um dos âncoras, né, do trabalho que a gente fazia lá na Procuradoria por conta da sua reconhecida competência, capacidade de escrutínio. Inclusive, depois ele me sucedeu como procurador-geral, ele que é procurador de carreira, e, portanto, eu queria mandar esse meu abraço muito afetuoso a esse meu querido amigo. Nós estamos, né, isolados, né, por conta dessa história da pandemia, e esses momentos que a gente se encontra virtualmente, pelo menos, anima a nossa alma, a gente vê as pessoas, ainda que seja na tela, e isso faz com que a gente possa suportar de modo mais firme, né, esses momentos tão difíceis que nós estamos atravessando, tanto do ponto de vista da pandemia, do coronavírus, que é fortemente agravado pelo Bolsonaro vírus, né, que, na verdade, tem adotado políticas genocidas aí no nosso país com relação a isso. E também, sem perder de vista, né, a agenda político-jurídica, por conta dessa situação que envolveu, durante esses anos todos, essa persecução penal contra o presidente Lula, lastreada no chamado lawfare. Então, é um prazer estar aqui hoje conversando com vocês, partilhando essas nossas ideias, essas nossas reflexões com os nossos internautas do blog da Dilma, e certamente, Martônio e Edna, em algum momento, essa nossa conversa vai também ao ar pela Rádio Liberdade AM 1310 de Boa Viagem e pela Rádio FM Canudos de Boa Viagem. Muito bem. Agora o doutor e professor Martônio Montealverni. Boa noite, minha prezada Edna. Eu gostaria também de registrar a minha enorme satisfação de estar aqui com esse companheiro, que é um exemplo de lutas, de participação, de ativismo. Quer dizer, já tem bastante tempo que os nossos caminhos, né, Deodato, se cruzam. Na UAB, em 2004, quando o Deodato foi vice-presidente da UAB, eu também estava no conselho junto nessa luta por democracia, por transparência no poder judiciário, nas lutas da própria OAB, e depois na Procuradoria-Geral do município, quando tivemos um contato mais próximo, e o trabalho que o Deodato fez na Procuradoria-Geral do município até hoje é reconhecido, e de maneira que é uma alegria para mim, muito grande, estar sempre debatendo, me encontrando com o Deodato, com a Edna, ainda que de uma maneira virtual, uma maneira limitada, mas eu creio que isso é o que é importante. Nós temos que manter, nesses momentos de dificuldades, a dificuldade sanitária decorrente da crise pandêmica que nós vivemos, mas também as dificuldades da gente dar vazão à nossa afetividade, à nossa fraternidade entre amigos, ainda que seja dessa forma virtual, nós temos que nos encontrar como uma forma de resistência. Então, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui novamente. Pois é, uma alegria grande poder contar com duas pessoas notáveis, né? Para mim, de notável saber jurídico e de muita experiência de análise de conjuntura, e eu sei que vai ser de grande proveito para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo nesse momento, né? Uma coisa que eu quero também falar é do blog da Dilma, que é um espaço onde nós podemos utilizar de pessoas como vocês para desconstruir as narrativas das mídias tradicionais,
que respondem a seus patrocinadores e anunciantes e defendem uma política neoliberal que não é voltada para os menos favorecidos. Como a gente está vendo aí, a fome assolando esse nosso país, as pessoas nas esquinas pedindo as coisas, pedindo comida, e isso é muito, muito desolador, né? E muitas das pessoas que nos ouvem não têm essa consciência crítica de saber quem é realmente o responsável por tudo que está acontecendo agora. E daí o doutor Montalverne, professor da Unifor também, exaltou o Deodato Ramalho, né, no sentido da atuação dele lá na Procuradoria. E eu quero também exaltar a atuação dele no meio ambiente, que eu fui assim fã da atuação dele na Secretaria do Meio Ambiente. Bom, mas então agora eu vou deixar que vocês se manifestem. Eu gostaria que pode ficar à vontade, o que quiser falar primeiro, sobre a decisão de ontem, né, no STF, que impactou a sociedade, toda a mídia, né? Fique à vontade. Bom, eu posso começar? Fique à vontade. Bom, eu gostaria, antes de fazer um breve resgate histórico, é muito alvissareiro que o Supremo Tribunal Federal, depois de 4 anos, tenha finalmente enfrentado um problema relativo à qualidade da democracia brasileira. Quando começou a aparecer a Operação Lava Jato, todos nós, eu me lembro muito bem disso, o Deodato também, há 4, 5 anos atrás, nós somente não falávamos a respeito de uma criminalização da política em geral, mas especialmente de uma criminalização dos segmentos populares, dos governos populares. A inconformação, a não aceitação da 4ª vitória consecutiva do Partido dos Trabalhadores, tendo como candidata agora o 2º mandato da então presidenta Dilma Rousseff, teria desencadeado toda esta reação judicial contra os setores populares, as lideranças populares, na verdade, no Brasil. Aquilo tudo sempre pareceu para nós, de uma maneira razoavelmente clara, né, como um episódio de perseguição, como aquilo que alguns intelectuais chamam a utilização do direito como arma política contra adversários. O Deodato falou isso desde 2015, eu também falava isso, o Deodato escreveu sobre isso, eu também escrevi sobre isso. O que aconteceu a partir de 2019, com as revelações das conversas entre acusação e juiz, com o Intercept, depois da Operação Spook, foi apenas a confirmação do que nós afirmávamos naquela altura. Mas, naquela altura, havia uma construção midiática que absolutamente não permitia qualquer divergência desse pensamento. Ou seja, aqueles que divergiam, que defendiam o devido processo legal, que defendiam a democracia, eram vistos como defensores de corruptos. Como até hoje, já a gente fala disso, após a decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Então, é muito alvissareiro que, transcorridos todo esse tempo, a criminalização da política e dos políticos, o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, o golpe contra o ex-presidente Lula, consubstanciado na sua prisão, perversa prisão, e todos os fatos que nós presenciamos, é muito alvissareira a decisão de ontem, porque ela confirmou o que já se dizia. E é simples. Ou seja, todo mundo tem direito a um julgamento justo. Eu tenho direito a um julgamento onde eu tenha a possibilidade de vencer ou de ser vencido, onde a minha argumentação seja ouvida, onde a produção das provas obedeça à legalidade, à lei, e não ao capricho de uma das partes ou do juízo, onde eu tenha a garantia da tranquilidade que meu advogado, nós como advogados, não é, doutor Deodato, sabemos disso, que o meu advogado vai poder usar da ampla defesa com os recursos a ela inerentes. Todos nós temos direito. Quando eu tenho um julgamento que é apoiado pela mídia, né, que é apoiado pelo clamor das ruas, eu posso renunciar ao Estado de Direito. Isso aconteceu de 2015 para cá. A decisão do Supremo Tribunal é alvissareira por isso. Nós temos exemplos concretos na história recente sobre isso. Há um grande intelectual chamado Ernest Frankl,
que escreveu um livro sobre o Estado dual. Ele, como advogado, viu, Deodato? Ele advogou durante a Alemanha nazista. E a pergunta que ele faz é o seguinte: como foi possível essa convivência entre normalidade e terror? Como é que o judiciário conviveu com isso? Como é que o judiciário permitiu isso? Então, por isso que ele fala o Estado dual, essa dualidade entre o Estado normativo, um Estado de prerrogativa. Na obra ele disseca isso, mas ele chama a atenção no dia que o direito passa a obedecer o clamor das ruas, que é uma opinião que pode ser manipulada, nós podemos nos despedir da democracia do Estado de Direito. Da decisão de ontem, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que ela recupera esse debate, ela é importante, muito importante. Por quê? Porque, sobretudo, ela trata de uma questão que diz respeito não só ao ex-presidente Lula, mas ela diz respeito a mim, ao Deodato, a Edna, a todos que nos ouvem. Porque no dia que eu estiver contestando a minha fatura do meu cartão de crédito, ou eu estiver contestando uma dívida do banco, na verdade, eu vou querer uma isenção do juiz, uma imparcialidade do juiz, e eu vou querer quais são os métodos que são postos à minha defesa. Então, isso diz respeito a mim, não diz respeito ao Lula. Eu só posso falar em democracia, né, quando eu me enxergar igual ao outro. Essa é a nossa grande dificuldade na sociedade brasileira. Se eu tenho direito a uma ampla defesa, o outro também tem que ter. Se eu tenho direito a um juiz imparcial, o outro também tem que ter. Enquanto eu não me conceber nesta solidariedade com todas as outras pessoas, me achar privilegiado, achar que eu tenho privilégios a partir de uma determinada condição social ou econômica, eu não posso falar em igualdade de todos perante a lei. Então, na verdade, o que o julgamento traz de volta são essas disposições que estão expressas na nossa Constituição, que nós escolhemos no Pacto Constituinte de 86, da Constituinte de 87 e 88, que derivou da Constituição de 88. Então, a decisão é importante em todos os sentidos. Ela traz a recuperação do Estado Democrático de Direito e ela significa também o início de um longo caminho que nós temos que recuperar, que foi rompido desde 2015. Portanto, em todo sentido, eu avalio a decisão como bastante positiva. Olha, Edna, eu queria, inclusive, lembrar, Martoni, que a Edna, apesar de não ser advogada de foro, mas é uma jurista e é uma pessoa que tem dado, ao longo dos últimos anos, uma enorme contribuição nesse debate, lá com a nosso agrupamento ali de juristas pela democracia, onde ela sempre esteve na linha de frente com todos nós aqui no estado do Ceará e no Brasil. Então, eu queria, Edna, fazer esse destaque muito importante da sua presença, sempre muito militante, sempre muito firme, né? E muitas vezes até um pouco angustiada, porque o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer alguma coisa, sempre nos alertando. Mas, Martoni, eu queria, nesse resgate histórico, acho que é muito importante a gente recuar um pouco no tempo. Especialmente, eu tenho um grande incômodo com o papel de muitos procuradores da República, aliás, eu diria, com o Ministério Público de um modo geral, que foi exatamente por conta dos governos progressistas que eles assumiram um protagonismo que nunca tiveram, né? Primeiro, com todas as conquistas na Carta Constitucional de 1988, graças ao movimento progressista, graças aos partidos de esquerda, né? Inclusive com uma das maiores conquistas que eles tiveram do ponto de vista da independência, da autonomia das suas ações, com a decisão dos governos do PT, do governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, de nomear como procurador-geral da República sempre o mais votado na categoria. Hoje há quem diga que o nosso republicanismo foi o nosso grande mal, o nosso exagero de republicanismo foi um equívoco, foi um erro. Há quem sustente isso hoje. Lembrando, inclusive, a palavra do ministro Sepúlveda Pertence, do Supremo Tribunal Federal, que sempre foi um dos juristas mais próximos do setor progressista, próximos do Lula e tal. E depois de tudo isso, quando começou essa onda, né, meio de torquemadas, né, muita gente do Ministério Público fazendo um papel aí de torquemadas ou de savonarolas, né, lá da Idade Média, ele dizia,
que nós criamos um monstro. Ele falando nós, né, o segmento democrático desse país, as forças democráticas desse país, que empoderaram o Ministério Público. Mas por que eu estou fazendo esse resgate? Porque, infelizmente, nós estamos vendo assim, o silêncio ensurdecedor de procuradores e promotores que tinham uma posição, né, razoável do ponto de vista da compreensão do Estado de Direito Democrático, que partilharam conosco de muitas lutas e se colocaram, de repente, na vanguarda do autoritarismo. Seja aqueles que, ainda que não tenham um comprometimento direto com essa deturpação da ação do Ministério Público, mas, por um espírito de corpo, se esconderam, não falam, se omitem, né? E aqueles outros que, na verdade, se abraçaram, se entregaram mesmo a esse autoritarismo. E aí eu queria lhe lembrar, Martoni, um debate no começo de tudo isso, antes daquele livro que nós publicamos com a manifestação de muita gente, eu, você e tantos outros e outras pessoas do Brasil inteiro, daquele debate que aconteceu no início de toda essa patifaria promovida por setores do Poder Judiciário e do Ministério Público, estimulados pela mídia e conectados com a mídia partidarizada, que era impossível até a gente conseguir fazer qualquer contraponto, porque eram logo nos atacados de que nós seríamos contra o combate à corrupção. Quando, na verdade, todo o instrumental de enfrentamento da corrupção no Brasil foi fruto do PT, fruto do governo Lula e fruto do governo Dilma, inclusive com o empoderamento do Ministério Público, com o empoderamento da Polícia Federal, do ponto de vista da concessão de meios materiais para ela trabalhar. E aí, Martoni, era isso que eu queria lembrar, aquele debate que houve lá na Unifor, que estávamos presentes, você como debatedor e como um dos debatedores, o nosso conhecido procurador da República aqui do Ceará, sempre muito ativo, o doutor Alessandro Salles. E naquela época era assim, um verdadeiro suicídio alguém levantar a voz para apontar as fraudes praticadas pelos procuradores da República em Curitiba. Você lembra desse debate? Né? E aí o tempo, como já disse na verdade ele deve ter reproduzido o que alguém disse, né? Mas como disse lá o filósofo Collor de Mello, no auge do processo de impeachment dele, que o tempo é o senhor da razão. Alguém aí se lembrar de quem é o autor real da frase, mas ele reproduziu naquela época. E aí, meu caro Martoni, o que é mais importante nesse momento é que a gente faça esse resgate para que... porque essa parcialidade do Moro, ela estava colocada desde o primeiro momento. Daqui a pouco eu vou, inclusive, mostrar aqui como é que ele dizia, ele sustentava que se espelhava na Operação Manipulite, Mãos Limpas, da Itália. Na verdade, ele se espelhou no que havia de pior da Operação Manipulite, né? Manipulite, na Operação Mãos Limpas, na Itália, que depois acabou também enveredando pelo namoro com o fascismo, com o autoritarismo, e que deu no que deu. Deu no Berlusconi, como aqui no Brasil, deu nessa coisa que está aí chamada Jair Bolsonaro. Então, naquele debate, Martoni, a gente lembrava, um dos primeiros, eu vou compartilhar com vocês agora, que eu acho importante, aliás, nesse voto de ontem do Gilmar Mendes, aliás, diga-se tudo do Gilmar Mendes, eu tenho muitas reservas, muitas posições dele, mas pelo menos foi um ministro que teve a coragem de peitar esse protofascismo que foi inaugurado no Brasil, tendo como grande liderança o Sérgio Moro, né? Que passou a ser um deus e que passou a fazer a pauta da mídia. E o Supremo, na verdade, foi cúmplice disso, porque essa parcialidade ela já tinha sido colocada para o Supremo apreciar já há muito tempo, ele foi cúmplice. Mas o que é que dizia, para que eu
fechar aqui o raciocínio e passar a palavra a Edna. O que é que o Moro dizia no início? Ele sustentava que ele tinha que trabalhar concomitantemente ou com a sua agenda conectada à agenda da mídia. Aliás, como o Joaquim Barbosa já fizera lá no processo da AP, Ação Penal 470, que foi ali o embrião dessa situação de desprezo pelas regras mais básicas do Estado de Direito Democrático. E aí, nesse começo de tudo, eu vou colocar aqui, aí depois eu lhe passo, para que vocês possam, para que os ouvintes possam, para a gente fazer pegar aí o fio da meada. Eu acho que vocês já estão vendo aí na tela. Aí, isso aqui é uma matéria de 30 de outubro de 2018. Ex-assessora de Sérgio Moro disse o seguinte, assessora de imprensa, né? Um juiz que tem uma assessora de imprensa para poder fazer o oba-oba, a espetacularização que ele fez, e aí, pavimentando o caminho para ele fazer toda essa patifaria que ele fez, junto com o Deltan Dallagnol, impunemente. Ex-assessora diz, a imprensa comprava tudo, quer dizer, tudo que ele dizia, a imprensa era dita como verdade. Engolia tudo, né? Isso. Aí ela diz aqui, peraí, tão logo alguém era preso, ela faz aqui uma relação com a Itália, tão logo alguém era preso, detalhes de sua confissão eram veiculados no Lê Expresso, no La República e em outros jornais e revistas simpatizantes. Apesar de não existir nenhuma sugestão de que algum dos procuradores mais envolvidos com a investigação teria deliberadamente alimentado a imprensa com informações, os vazamentos serviram a um propósito útil. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Continuou o juiz, já dando pistas de como achava que uma operação desse tipo deveria ser tratada. Ele, o juiz, o Sérgio Moro, né? Aí, vem aqui, peraí. O trabalho, diz ela, fez repensar a forma como as pessoas investigadas pela Lava Jato foram tratadas pela operação, e em especial pela imprensa. Para ela, houve exageros, era tanto escândalo, um atrás do outro, que as pessoas não pensavam direito. As coisas eram simplesmente publicadas. Aí ela descreve aqui todas as manipulações, né, do Moro, e no decorrer da nossa conversa eu vou encontrar uma específica do Moro, onde ele diz que ele tinha que ter o apoio da imprensa para validar suas decisões judiciais. Então aqui, meus amigos, ouvintes, principalmente para o leigo, eu queria deixar, dentre tantas coisas, tantos fatos que mostraram claramente essa suspeição, tem um que é escandaloso, tem um que era para estar preso o Sérgio Moro, era para estar preso o Deltan Dallagnol, não foi negócio do Intercept Brasil e nem da Operação Spoff, não, que está já nos autos mesmo, fora disso. O que saiu aí, de fato, é assombroso, mas só bastava essa, Martoni, não precisaria ter outra, para perceber essa parcialidade criminosa do herói de pés de barro, Sérgio Moro, que, na verdade, já tinha feito o maior estrago lá atrás, na Operação Banestado. Já vinha de longe. É aquele episódio, Martoni, em que ele grampeou os telefones dos advogados de defesa do presidente Lula. Olha que coisa grave. Um escritório de advocacia com 25 advogados. Esses advogados tiveram seus telefones grampados, e as suas conversas com seus clientes foram monitoradas pelo promotor, pela Polícia Federal e pelo juiz, o juiz da causa. Então, meu amigo e minha amiga que está nos escutando agora, você imagina você ter um seu processo, seja um processo civil, de família, de sucessão, uma pensão de alimentos, seja um processo administrativo, seja um processo trabalhista, e de repente você descobre que o juiz da causa, o juiz que vai julgar a sua causa, está monitorando as suas conversas com o seu advogado. Minha gente, isso é
sabe, desmoralizante para o nosso sistema de justiça. No decorrer da nossa fala, Martoni, a gente podia exemplificar algumas coisas, até para a população, aquela pessoa, o leigo que nos escutam, compreender a gravidade do que isso representa, né? E ainda que a gente possa também, eventualmente, conversar um pouco sobre a absoluta falta de provas, né, do processo contra o presidente Lula. Tanto é que a decisão, a fundamentação da sentença é algo que não precisa nem ser estudante de direito, né? A pessoa vai compreender a gravidade do que o Moro fez, onde ele diz que a condenação do Lula é por atos de ofícios indeterminados, ou seja, ele não sabe qual foi o ato criminoso do Lula. É algo assustador isso, minha gente. Bom, a fala do Deodato foi enriquecedora, vem dar uma grande contribuição, né, para quem está nos ouvindo. E isso me fez pensar no voto da Carmen Lúcia, né, no que você falou, que antes mesmo do vazamento, do Glean, do Intercept e agora do Delgatti, né, o nome dele, do hacker. Delgatti. Ela disse que não estava nem se baseando nisso para dar o voto dela, né? Ela estava se baseando já no próprio processo, porque ela disse que aquele voto dela anterior, ainda não tinha elementos suficientes, isso segundo ela, né? Para votar como ela fez ontem, né? E a outra coisa, quando você fala que não tem provas, que realmente não existem provas, ele próprio, inclusive ele disse também que não tinha nada a ver, que ele nunca tinha falado que tinha alguma coisa a ver com a Petrobras, porque tinha ido para a mão dele, o que estava em Curitiba era o que tivesse vínculo com a Petrobras. Isso aí, Edna, é nas próprias palavras do Sérgio Moro, aí já para respaldar a decisão do Edson Fachin, naquela decisão do Edson Fachin, que foi uma decisão que, na verdade, foi uma manobra horrorosa que ele fez para tentar proteger o Moro e impedir o julgamento da suspeição. O Martoni, eu não vou me aventurar muito nisso, não, porque o Martoni é o nosso mestre, é professor doutor de Direito Constitucional, né, com doutorado na Alemanha, né, não é pouca coisa. Então, eu não vou me aventurar muito nesse campo, mas só para até provocar o Martoni, para ele falar um pouco sobre isso, que o Fachin, na verdade, aparentemente as pessoas acharam que o Fachin estava querendo proteger o Lula. Né? Não, ali foi uma manobra para impedir o julgamento da suspeição, foi para proteger o Moro e a quadrilha lá de Curitiba. Foi isso que aconteceu. Porque, do ponto de vista da incompetência, também a outra questão, desde o primeiro momento estava colocada, e o Supremo Tribunal fingindo que não estava vendo, mas está lá na sentença essa, Edna, que você está falando. A sentença do Moro, que julgou os embargos de declaração ajuizados pelo o Cristiano Zanin. Aliás, eu queria, de novo aqui, eu fiz uma nota ontem, Martoni, louvando, me congratulando com esses dois gigantes que foram o Cristiano Zanin e a Valesca Zanin. Porque não é brincadeira não, minha gente. Advogar contra o juiz, contra o promotor, contra a Polícia Federal, contra as fraudes, né? Não é brincadeira. Então foram gigantes esses dois companheiros, esses dois nossos colegas advogados, eu queria destacar. Mas voltando aqui só para a sentença nos embargos de declaração. Está lá dito, Edna, pelo Moro, esse juízo nunca... É a expressão dele, eu já publiquei tanto isso que eu tenho decorado. Esse juízo nunca disse que os contratos da OAS têm a ver com a Petrobras. Exatamente. Então, eu vou já passar para o professor Martônio, porque eu quero mesmo explorar vocês dois, o conhecimento de vocês. Eu acho, nesse link, eu me lembrei do Reinaldo Azevedo, que eu estou acompanhando, quando eu não assisto ao vivo, assisto gravado, e tem uma provocação que ele faz, que eu acho uma maravilha. Ele diz: eu estou desafiando qualquer pessoa do meio jurídico ou não, que me diga qual é a página, Quem é que pode agora me dizer qual é a página
dessa sentença, porque eu li toda, eu estudei, e onde está a prova que o Lula cometeu esse crime que foi denunciado pelo Ministério Público e também sentenciado pelo Moro e confirmado pelo TRF4. Porque o argumento que a mídia usa para cristalizar e anuviar a mente dos incautos e dos menos avisados, que foi confirmado pelo TRF4, então não é possível que ele seja inocente. Então, é muito fácil esse discurso ser assimilado por quem não está preparado e não é do meio jurídico, né? Então, eu gostaria que o Bolsonaro Antônio também, se pudesse, se detivesse um pouco nisso aí. Não pode que vocês falem agora, mas para que eu não esqueça, o Brasil 247, ontem à noite, no site deles tinha uma matéria dizendo: Procuradoria-Geral da República pede à FUCS que suspeição de Moro seja levada ao plenário do STF. E aí, o que vocês puderem discorrer durante esse tempo, eu gostaria. Obrigada. Bom, eu queria só rapidamente recuperar algo que o Deodato falou, que eu julgo fundamental e diz respeito à questão da sentença. Então, vamos lá. O Estado de Direito tem que ser respeitado, ele vale para mim, vale para você, o ouvinte que nos acompanha, e que tem qualquer causa, desde uma causa de revisão de aluguel até uma separação, isso abrange tudo. Então, o Estado democrático de direito, as regras, a previsibilidade, a segurança jurídica, as garantias que nós temos nos processos, elas são fundamentais não somente para o ex-presidente, elas são fundamentais para mim, ou seja, para nós, ou seja, na nossa vida cotidiana. Por isso que tem que ser obedecido. O Deodato leu a frase, a sentença do ex-juiz Sérgio Moro, quando ele proferiu nos embargos de declaração. Ele condenou o ex-presidente Lula baseado em duas coisas. Ele disse, na corrupção ativa, na verdade, que ele não prova, tá? Mas ele diz que são os atos de ofício indeterminados, e na lavagem de dinheiro, através de um apartamento que o ex-presidente não comprou, mas que ele diz que a prova do crime é a ocultação da propriedade. Sendo que outro juízo em São Paulo penhorou o mesmo bem pela OAS, a proprietária do imóvel, a proprietária do empreendimento, aliás, depois da cooperativa lá de São Bernardo do Campo. Então, a sentença, por isso que o jornalista Reinaldo Azevedo está corretíssimo. Ele diz, cadê a objetividade? Eu estou falando de direito penal. Eu preciso de uma prova. E eu preciso de uma prova lícita. O interessante é que essas provas do Intercept, da Operação Spoof, no meu entendimento, infelizmente, elas não podem ser usadas para penalizar os procuradores, porque não era só Deltan Deodato, era toda aquela procuradoria, não era só Moro, eram os juízes do Tribunal Regional Federal, também da 4ª Região, que estão envolvidos nas revelações numa articulação com o primeiro grau da Justiça Federal do Paraná. Então, isso é muito importante. Mas nada dessas pessoas, no meu entendimento, graças à inadmissibilidade das provas ilícitas, que a nossa Constituição é clara, no meu entendimento, eles não podem ser punidos. Que, aliás, é o que eles atacaram nas 10 propostas dele contra a corrupção. Porque um dos pontos era a validade das provas ilícitas desde que conseguidas de boa-fé. Eu podia trazer para o processo. Ou seja, aplicando-se a proposta dele, hoje eu poderia puni-los. Deltan Dallagnol deixou de ser punido pelo Conselho Nacional do Ministério Público por conta da prescrição, que é o que ele critica, que ele dizia que era privilégio de corrupto. Ou seja, as garantias que eles atacam são as garantias que agora são oferecidas a ele na defesa dos interesses do direito dele. E deve ser assim. Não é porque eu tenho antipatia ou simpatia por uma pessoa que eu vou negar a ela os elementos básicos do Estado democrático de direito. Então, não há provas. Essa é uma questão.
A outra questão é que tem se discutido, viu, Deodato? Acho que você também ouviu falar disso, a Edna, acho que todos ouviram. Mas como é que fica o sentimento de frustração da luta com a corrupção? E isso aqui remete à questão, né, da manipulação midiática que nós temos. Por que é que eu só tenho este sentimento, esse eventual sentimento de frustração com o combate à corrupção relativo àqueles que foram vítimas, na verdade, aos empresários, aos políticos que praticaram os malfeitos no âmbito da Operação Lava Jato? E por que eu não tenho esse sentimento de frustração daqueles que corromperam o sistema judicial, daqueles que corromperam a democracia, inclusive com manejo de grandes somas de dinheiro, que era o que pretendiam fazer com a possível formação da utilização de recursos advindos da Petrobras? Ou seja, se há uma corrupção econômica contra uma empresa nacional, há uma corrupção contra a Constituição do outro lado. Isso nos faz levar, meus amigos, algo que é uma reflexão fundamental nesse episódio todo. A corrupção sempre existiu. A corrupção continuará existindo. O combate à corrupção é necessário, é importante que a gente diga isso. Agora, o combate à corrupção em qualquer canto do mundo civilizado, ele se dá, primeiro, dentro do Estado de Direito. 2, ele não quebra empresas estatais que são detentoras da soberania econômica de país nenhum do mundo. Todos preservam a sua atividade econômica. Não se admite conluio com autoridade estrangeira, muito menos autoridades que são concorrentes das empresas manifestando a soberania econômica que nós temos na Constituição Federal. Isso não se faz. Quando eu observo os exemplos de corrupção. A Siemens, uma grande empresa alemã, acusada de corrupção no metrô de São Paulo, no metrô de Madrid. O que aconteceu com a Siemens? Ela foi destruída, a sua tecnologia foi destruída, que é fundamental para a economia alemã, uma empresa que tem mais de 300 mil empregados, detentora de tecnologia de ponta há bastante tempo. Não. Eu vou punir aqueles que são os responsáveis. Eu não vou destruir uma empresa. Eu não vou acabar com a soberania econômica do país, muito menos ainda perverter todo o devido processo legal, a democracia, em nome de combate à corrupção. Isso na Itália que se fez, Deodato. A Itália era a 5ª economia do mundo. A Itália tinha passado a Inglaterra do PIB. Veio a Operação Mãos Limpas, a Itália caiu para o 8º lugar. O mesmo efeito deletério que teve aqui. E mais, a Operação Mãos Limpas, Deodato, ela não tocou um dedo nas empresas alemãs, francesas, espanholas e inglesas que fizeram doações para os partidos políticos italianos. Ela atacou as empresas italianas. Ou seja, numa seletividade da sua escolha de corrupção. Essa frase que você leu, que destacou aqui no Brasil, de fato, é do ensaio do então juiz Sérgio Moro sobre as operações Mãos Limpas que ele fez. Ele diz isso mesmo. E ele diz que a imprensa deve ser usada para intimidar, na verdade, não a força do direito da decisão dele, mas a opinião pública deve intimidar a defesa da democracia e do direito, que foi o que aconteceu na Itália, e ele aqui foi a mesmíssima coisa que ele fez. Ou seja, então, quando nós pensamos na decisão de ontem do Supremo, antes de nós dizermos que ela causa uma frustração, né, no combate à corrupção, nós devemos ver que, pelo contrário, a corrupção que combate a corrupção com corrupção não merece nenhum tipo de espaço na sociedade democrática. Se eu não consigo provar um crime através do devido processo legal, então é porque não houve o crime. Porque o devido processo legal é que me dá essa garantia. Ou seja, a não ser que eu faça a abolição do princípio da legalidade do direito penal e diga, olha, passa a ser crime aquilo que eu disser que é, da noite para o dia. A seletividade da Operação Lava Jato ela foi muito clara, isso também foi revelado. Né? E a utilização do direito como arma política que foi feita é extremamente perniciosa. Eu costumo dar os exemplos. O que foi que aconteceu com o presidente Lula quando ele foi nomeado ministro da Casa Civil de Dilma Rousseff? Foi impedido. Era Franco do Amaral, afastado imediatamente do mandato e preso. Mas o crime do Delcídio era obstrução de justiça. O crime do senador Aécio Neves era de ameaça de matar um futuro delator. Aécio Neves não foi preso e
E, além do mais, o Supremo reconheceu a autoridade do Senado na questão do seu afastamento, coisa que não é. Eu tenho o fim do Estado de Direito. Ou seja, aquilo que Aécio Neves praticou, na verdade, contra Edelcídio Amaral, se voltou contra ele. Aquilo que o governo que se instalou após o golpe da presidência contra a presidente Dilma Rousseff fez contra o ex-presidente Lula, aquela altura ministro, se voltou, ou seja, depois como contra Moreira Franco. Então, quando nós observamos essa dubiedade de pensamento, isso não é vantagem para ninguém. Isso não significa nenhum tipo de avanço. É isso que nós temos que compreender. Portanto, não se trata de uma frustração com a corrupção. Pelo contrário, é o fortalecimento de que a luta contra a corrupção ela tem que acontecer sem corrupção. Ela tem que acontecer dentro do Estado Democrático de Direito. Ou, se ela perde esse aspecto de civilidade, ela não pode ser chamada de luta contra a corrupção. Ô, Martônio. Então, diga, não, pode prosseguir, depois eu... Desculpa, eu pensei que você tinha terminado. É nesse sentido que eu vejo como importante, né, o redirecionamento do sentido do que foi decidido ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, de se compreender como um avanço civilizatório daquilo que é necessário, que é o combate à corrupção. Mas esse combate à corrupção não pode ser terra de ninguém. Não pode funcionar somente contra os meus adversários. Não pode funcionar da maneira que eu, que sou um juiz, quero, da maneira que eu, que sou um órgão acusador, no caso da Procuradoria da República, posso fazer. O que é desalentador é que de ontem para cá, Deodato, nós não vimos nenhuma manifestação da magistratura, nenhuma manifestação do Ministério Público sobre o que aconteceu. Ou seja, aquilo que acontecia, que nós falávamos, escrevíamos há 5 anos atrás, e dizia desta parcialidade, que isso compromete os direitos de garantia, que isto não termina bem. Ou seja, nós falávamos isso e éramos acusados de condescendência com corrupção, ou seja, e que se revelou agora, não houve nenhum tipo de manifestação, por exemplo, da Associação Nacional de Procuradores da República. Eles não são defensores da legalidade? Na verdade, não se posicionam defendendo o Estado Democrático de Direito? Por que agora não falaram, já que a mais alta corte do país reconheceu a parcialidade do juiz e a parcialidade dos colegas dele do Ministério Público? Né? Esse é um tipo de corporativismo que não, ou seja, esse é um tipo de corporativismo que não leva à maturidade nem à consolidação do nosso projeto constitucional de democracia, que essas que são associações importantes e mais. Todo o setor, como Deodato disse, todo o setor progressista, todo o setor de esquerda, desde os trabalhos da Constituinte, onde é destacada a atuação de ninguém mais, ninguém menos que do deputado José Genuíno, no sentido de formulação do Ministério Público como entidade da sociedade nesse sentido. E depois o Ministério Público favorece, propositalmente, sabia disso, a eleição de quem exatamente quer acabar com a democracia, que foi a eleição de Jair Bolsonaro. Ou seja, eles próprios comemoram nesse sentido. Ou seja, sabiam do que estava acontecendo, tinham uma perfeita noção do resultado disso e ainda assim fizeram a opção que fizeram. Ou seja, contra a democracia brasileira, contra o povo brasileiro. Isso é de lamentar, sobretudo por um aspecto. Nós somos obrigados a constatar, né, que não somos uma sociedade plural. Há uma obra, viu, Deodato, um grande intelectual conservador, não estou falando de nenhum marxista, nem nenhum esquerdista, nem nada, que é Oliveira Viana. A obra dele chama-se Populações Meridionais no Brasil. Ele diz o seguinte, tem uma frase que é peremptória: nós somos o latifúndio. Ele diz, o que significa isso? Significa que nós vivemos num mundo demarcado, num mundo homogêneo. Nós não somos acostumados ao pluralismo, à tolerância, ao conflito, à diversidade. Para além da nossa cultura econômica latifundiária, isso cria uma expectativa mais grave ainda, porque enraiza uma cultura, na verdade, de privilégios, enraiza uma cultura da não diversidade, da não tolerância.
Foi nessa cultura que o Ministério Público e a magistratura embarcaram, ao não admitir este pluralismo e facilitar a proliferação dessas ideias de intolerância que culminaram na eleição de Jair Bolsonaro. Então, é nesse sentido que eu acho que nós temos que analisar o sentido político-constitucional da repercussão do que foi feito. Eu acho que a decisão de ontem ela tem que ser submetida diante dessa ótica. E nós temos que trabalhar isso daqui para frente na reversão desse caos. Né? Ou seja, na perversão que aconteceu do Estado Democrático de Direito e que vinha acontecendo. Tem um autor, né? É um professor da Universidade muito conhecido, Ron Hirschel, de países como Nova Zelândia, África do Sul, na verdade, Canadá. E o que é que ele constatou? No momento em que estava havendo um protagonismo de classes que antes nunca participaram, né, do produto do crescimento econômico, do produto do bem-estar social, etc., a reação passou a se dar através do órgão do Poder Judiciário ou da magistratura contra estes governos. Foi assim na África do Sul, foi assim na Nova Zelândia, foi assim na... Então, ele pega esses 4 exemplos. Ele chama a atenção para isso. Por quê? Porque ele diz são elites que estão insuladas nos seus interesses. Como ele diz, o judiciário não cai do céu. Ele tem seus interesses políticos e econômicos. E ele, então, serve como um instrumento, porque tem um grande poder de convicção. Na verdade, eu dizer, fulano foi condenado pela justiça. Fica difícil contra-argumentar. Na verdade, requer uma complexidade de raciocínio que nem todo mundo está disposto a ouvir ou aceitar. Então, a utilização dessa burocracia judiciária para dar fim a esses ciclos políticos é uma permanente que não aconteceu só no Brasil, diz esse professor, quando ele fala da judicialização da megapolítica. Ele observa este recurso destas elites que são insuladas, como ele diz, né, na burocracia do Estado, que estão a par das elites econômicas e que são utilizadas como ferramenta de reversão daquilo que a política democrática que não foi conseguido via política democrática. As reivindicações mais amplas precisam ser bloqueadas. E uma maneira de bloqueá-las, na verdade, sem o uso de uma violência física, é o uso de uma violência institucional. É nesse sentido que eu acho que a gente deve cumprir a posição. Ou seja, um sinal, né, de que as coisas podem mudar, na verdade, e nós poderemos caminhar numa tentativa, na verdade, numa tentativa de fortalecer essa direção. Porque até agora, todas as vezes que nós tivemos setores populistas e populares que tentaram fazer essa ampliação democrática, em 54, com Vargas, em 55, Juscelino quase não teve posse, em 64, com o golpe contra o João Goulart, e em 2016, contra Dilma Rousseff. Em todas essas ocasiões, eu estou falando de um passado recente no Brasil, né, o recurso à corrupção foi utilizado. Ou seja, em todas as 4 ocasiões aqui no Brasil, nós podíamos constatar a tentativa de uma ampliação democrática, a tentativa das reformas de base que estavam acontecendo, e elas foram bloqueadas, na verdade, por essas estruturas institucionais, onde a participação do Ministério Público e do Poder Judiciário foi importante. Ô, Martônio. Nós devemos compreender, na verdade, no âmbito de toda essa movimentação, de todo esse raciocínio, que eu creio que nós devemos compreender o que aconteceu, o que começará a acontecer a partir da decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Martônio, só para você mencionou aí historicamente, né? Aliás, nós temos o nosso país tem uma história golpista. As elites sempre, né, buscaram emparedar qualquer possibilidade de protagonismo dos setores populares do nosso povo, sempre, né? Você lembrou aí o golpe de 2016, mas sem esquecer que em 2005 se tentou, né, sangrar o presidente Lula. Inclusive, colocavam-no como completamente fora de possibilidade de viesse a ser reeleito. E, inclusive, naquela época,
houve articulações na tentativa de fazer um impeachment, mas como as condições políticas ainda não eram favoráveis, eles acabaram abandonando aquela ideia do impeachment, e o PSDB, como o artífice, na verdade, disso que aconteceu no Brasil, né, dessa tragédia que nós estamos vendo, nós não podemos tirar a responsabilidade dessa falsa social-democracia representada pelo PSDB, que foi isso que aconteceu. Mas apenas para contextualizar aqui a história política, mas eu quero voltar agora, aí foi uma nota de rodapé, né? Quero voltar agora de novo para o processo. E aí, Martônio e Edna, e meus caros internautas, lembrando aí a vocês que compartilhem, curtam o blog da Dilma, também eu estou reativando o meu canal no YouTube, Deodato Ramalho, para a gente estar aí refletindo, discutindo esse país e defendendo a democracia, defendendo o Estado de Direito Democrático. Mas eu queria me reportar, Martônio, você já explicitou assim de modo muito feliz, com todo o seu discortinho, que é muito comum a você, em relação a essa questão, e a Edna também falou, da história do discurso, né? Que é uma farsa, que é uma hipocrisia, né? Adotado pela mídia, adotado por quem defende o clã bolsonaro e fascista, que é atolado na corrupção há 30 anos, né? Que é a questão se as pessoas, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ou de qualquer decisão, quando é favorável a um acusado que seja do campo progressista, aí eles vêm com esse papo furado, né? De que a sensação que a população vai ter de frustração no combate à corrupção, né? Ora, na verdade, quando você tem um processo anulado por uma fraude processual escancarada como essa dos Torquemadas de Curitiba, Sérgio Moro e companhia, né? Rapaz, tem uma simbologia nisso tudo, Martoni, que desde o início ela estava colocada, que eu sempre questionava isso. A imprensa tratava e se referia à Operação Lava Jato como a equipe da Lava Jato. Aí colocava como a equipe da Lava Jato o juiz, os delegados e os procuradores. Olha que coisa mais surreal! Um Estado de direito democrático, quando você coloca o juiz que vai julgar a causa, que vai receber os argumentos de ambas as partes e depois fazer a síntese e dar seu julgamento, colocava o cara como integrante da equipe. E não podia dar uma outra coisa, senão essa lambança que eles fizeram lá. Então, na verdade, quando você tem um processo que é anulado por pura e exclusiva responsabilidade dos agentes públicos que são responsáveis por esse processo, no caso aí os procuradores e o juiz, a frustração tem que ser cobrada deles. Eu quero lembrar aqui, Martoni, você lembra bem, não sei se a Edna lembra disso, teve um caso aqui no estado do Ceará, ficou muito famoso, o juiz federal, doutor Agapito Machado, um juiz de posições conservadoras, um homem claramente de direita, todo mundo sabe disso, doutor Agapito Machado, né? um legalista, né? A letra fria da lei era o que ele sempre dizia e tal. Foi preso uma quadrilha interestadual com um caminhão carregado de drogas e vinha camuflado numa carga de inhame, acho que era inhame, de inhame, né? E aí, o que aconteceu? A Polícia Federal tinha se valido de prova ilícita. Tinham, sem autorização judicial, produzir essa prova ilícita. O doutor Agapito Machado absorveu os acusados, porque ele anulou todas aquelas provas. E aí foi um Deus nos acuda, jornais, né, atacando o juiz, que aquilo era um absurdo, soltou uma quadrilha perigosa, né? Eu acho que você lembra disso, Martoni. Então, e foi anulada, porque o juiz disse, olha, nós não podemos combater o crime,
né? O bandido é bandido. Agora, um juiz, um procurador, um delegado, um soldado de polícia que é autoridade não pode se confundir com os criminosos. Né? E outra coisa, por que... Aí vem um outro detalhe, que aí eu entro no mérito da questão. Por que o Moro e os Torquemada de Curitiba tiveram que recorrer a essas fraudes? Porque não tinha prova contra o Lula. Então, ele dizia, ele tinha que pegar o Lula, eles tinham um compromisso político com o conservadorismo, com a direita nacional, de pegar o Lula, de evitar a candidatura do Lula em 2018. Então, essa frustração, se alguém que queira responsabilizar essa frustração, se é que tem que responsabilizar um juiz fraudador de processo, como foi o Sérgio Moro, que é hoje uma escória no mundo. Ele perdeu o cargo de juiz, ele negociou o cargo de ministro da Justiça, ainda quando juiz, ajudou a eleger com aquele vazamento politizado do Palocci, à véspera da eleição, com aquele vazamento criminoso no áudio do presidente Lula com a ministra, da presidenta Dilma com o presidente Lula, para influir no resultado da eleição, para impedir, naquele momento que a Dilma, aliás, não foi nem na eleição, foi antes, para impedir que o Lula fosse nomeado ministro, porque eles sabiam que a capacidade de articulação do Lula poderia ter revertido aquele quadro difícil por conta do trabalho que foi feito para levar ao impeachment da presidente. Impeachment não, o golpe de 2016. Então, nesse sentido, né, se alguém tiver frustrado, digamos assim, de boa fé, digamos, frustrado, tem que responsabilizar a quem fraudou os processos. E mais, Martônio, por falar em corrupção, né? Olha onde é que estava também o germe da corrupção enfronhado. Estava enfronhado na Lava Jato. Por que o Moro fugia como o diabo foge da cruz do depoimento do advogado Tacla Duran, que insistia para ser ouvido, e eles não queriam, e o Ministério Público fugia como o diabo foge da cruz para não ter o depoimento do Tacla Duran, porque o Tacla Duran deu declarações públicas, oficializou isso lá na Espanha, que estava sendo achacado por advogados ligados à mulher do Sérgio Moro, inclusive dizendo que entrou dinheiro na conta da mulher do Sérgio Moro. E isso está esquecido, ninguém toca mais nesse assunto. E mais, eles se gabam muito que recuperaram 5 bilhões da corrupção que houve na Petrobras. Aliás, toda vida que fala na corrupção que houve na Petrobras, e houve. Mas engraçado, eles falam isso genericamente, mas não aponta nenhuma prova de corrupção do presidente Lula. Né? Eles utilizam os outros, os réus confessos e tal, para fazer a constatação óbvia de que houve essa corrupção, que, na verdade, é histórica, né? O auge dela começou em 97, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, quando surge uma prova, né? Vocês têm está nos autos isso, quando surge um vazamento lá, não é um vazamento, uma quebra de sigilo, que surge o nome do Fernando Henrique Cardoso, ele manda esquecer isso, está lá no áudio, ele manda esquecer isso, porque vai mexer com gente importante, pode atrapalhar a Lava Jato. Olha que coisa criminosa. E para concluir aqui esse raciocínio, Edna e meus caros internautas, o Deltan Dallagnol, que, aliás, eles são tão, assim, prestimosos em cobrar, né, ética dos outros, eles são tão virulentos na hora que surge qualquer indício ou qualquer suspeita contra um político ou contra alguém que não seja desse campo dos deuses, né, do sistema de justiça, inclusive incluindo aí o Ministério Público. Aí agora estão perguntando para ele, publicamente, e ele se cala,
porque estão dizendo aí que ele comprou um apartamento de altíssimo luxo e que a compra teria sido feita por preço que aparece... Subfaturado, né? É incompatível com o preço do apartamento, ou seja, subfaturado, de uma tia ou a sobrinha de um advogado que era um especialista nos esquemas das delações premiadas. Aliás, Martoni, eu gosto muito da advocacia criminal, me aventuro a dizer que sou um advogado criminalista. E, rapaz, eu sempre, desde o início que começou isso, que eu adoraria, eu acho que é assim como nós do Matuto, nós no interior, a gente gosta de dizer, é mais mole do que botar uma faca numa melancia, a melancia já aberta, sabe? Você advogar para delator, porque você tem do seu lado o juiz, tem do seu lado o promotor e tem do seu lado os delegados que estão investigando. É uma delícia advogar desse jeito, né? Pois bem, e aí nós não podemos esquecer disso, desses tais 5 bilhões que eles se gabam de que recuperaram para a Petrobras, eles estavam querendo garfar 2,5 bilhões. Já estava autorizada pela juíza lá ligada ao Sérgio Moro, já estava autorizado. Uma fundação que o Deltan Dallagnol teria todo o controle dela para indicar os membros da fundação, para utilizar a bagatela de 2,5 bilhões. Era um projeto de natureza política para fazer do Sérgio Moro presidente da República. Inclusive também para... Ele estava articulando eleger, né? Inclusive se falou até na candidatura dele ao Senado no Paraná, e o projeto era eleger alguém, pelo menos um procurador da República em cada estado da federação. E aí, Martoni, você lembrou, se as 10 medidas fascistas que eles mobilizaram a opinião pública, que eles tentaram destruir o Congresso Nacional com a Rede Globo de televisão comandando em defesa das tais 10 medidas. Aliás, se as 10 medidas tivessem sido aprovadas, eu acho que quem poderia estar em mau lençol eram os marinhos, viu, também, os donos da Rede Globo. Pois bem, se as 10 medidas tivessem aprovadas hoje, essas provas ilícitas do hacker, né, que desmascarou a República de Curitiba, eles estavam ferrados. O Moro e o Deltan estariam ferrados, iriam para a cadeia, não tenha dúvida. Agora é preciso lembrar, né, Martoni, para concluir aqui em relação à prova ilícita. A jurisprudência do Supremo, e é óbvio, né, o Gilmar Mendes deu até um exemplo uma vez interessante sobre isso, dizendo o seguinte, admitindo a hipótese de que o sujeito é condenado pelo assassinato de alguém. Está lá, está preso porque foi condenado porque assassinou uma pessoa. Aí depois surge uma prova obtida ilicitamente que mostra que aquele que está condenado por homicídio foi condenado com prova falsa, que na verdade não foi ele. Aí ele deixa a pergunta no ar. E aí, essa prova que foi obtida ilicitamente, mas que prova a inocência de um condenado, os tribunais vão rechaçar essa prova? Então, a distinção é: a prova ilícita não serve para condenar alguém, está correto. Agora, a prova ilícita tem que servir para absolver alguém, ela não pode para prejudicar a pessoa. Essa é a distinção que tem que ser feita. É isso que eu também queria dizer, Deodato. Eu só falei em relação à punição do pessoal de Curitiba, da Força Tarefa e do juiz. Mas é óbvio que no direito penal a prova ilícita é perfeitamente admitida em benefício do réu. Isso, tanto a jurisprudência como a doutrina, elas são muito claras nesse sentido. Ou seja, para beneficiar, ela não pode prejudicar. O que a força-tarefa do Ministério Público Federal do Paraná queria era que também a prova ilícita, em determinados casos, fosse usada para prejudicá-lo. Se isso tivesse sido aprovado, hoje eles estariam, como você disse, em maus lençóis. Ou seja, porque uma prova ilícita poderia levá-los à prisão, à destituição dos cargos que têm, tudo isso. E não pode. Mas, hoje, como o direito penal procura sempre, né, não ser a vingança,
mas ser a tentativa da reconquista daquele que é apenado, etc. Então, o direito penal atua nessa perspectiva. Dizer, eu posso beneficiar, mas eu não posso prejudicar. Mas, Martônio, Edna, deixa eu só, assim, para quem não conhece, né, eu quero dizer que o companheiro professor doutor Martônio Montalverne Barreto, sobralense, aqui do nosso estado do Ceará, e no blog da Dilma tem gente que nos acompanha de todas as partes do mundo e aqui do Brasil, e eventualmente tem, inclusive, pessoas que não têm posição política e ideológica à esquerda, mas que têm uma preocupação com o Estado de Direito Democrático. A Edna falou aí, por exemplo, que hoje ninguém deixa de ouvir o Reinaldo Azevedo com grandes lições sobre isso, né? Mas eu quero dizer para vocês que vocês estão tendo, nós estamos tendo aqui o privilégio, né? Eu, como um advogado provinciano, né? Um advogado da luta diária, a Edna, como também uma acadêmica não, como uma bacharel em Direito, né? Mas nós estamos tendo o privilégio de ter aqui o doutor Martônio Montalverne Barreto, que é doutor em Direito Constitucional pela Alemanha, é o coordenador do curso de pós-graduação, enfim, da Universidade de Fortaleza. Ainda mais não, né? É um dos quadros, é um dos nossos quadros mais brilhantes do direito constitucional brasileiro. Tem, portanto, muita propriedade, muita segurança no que está colocando, né? Eu sou aqui um aprendiz, um mero aprendiz aqui com o doutor Martônio, mas é importante demais a gente fazer esse registro, para as pessoas entenderem. E nós não estamos falando aqui apenas como, né, alguém que é do campo da esquerda, não, nós estamos falando, né, no campo jurídico, nós estamos falando no campo da ciência jurídica, no campo do Estado de Direito Democrático, com alguém que tem uma formação, como o doutor Martônio, né, universal, né, e de qualidades assim que são reconhecidas, e é orgulho aqui para o nosso estado do Ceará, o nosso querido doutor Martônio Montalverne. Eu queria agradecer as palavras generosas do Deodato, acredito isso, a intensa amizade que temos, eu, Deodato, com a Edna, mas dizer o seguinte, que eu acho, viu, Deodato, que o debate político, né, o debate também sobre instituições, ele deve, né, estar ao alcance de todos. Nós devemos debater, trazer essas ideias, desde que nós tenhamos o compromisso com a democracia, que eu julgo muito importante. Tanto eu como você, nós somos quase da mesma idade, a gente viveu, eu pelo menos, o fim da ditadura militar, mas eu sabia do que se tratava. Eu me lembro de torturas, eu me lembro das notícias sobre isso, e eu me lembro do que era, sobretudo, não poder votar. Não poder votar para presidente da República, não poder votar para prefeito de capital, não poder votar para governador de estado. Nós não lembramos disso, não lembramos disso muito bem. Então, eu acho que isso é que é importante, nós tentarmos, principalmente para as gerações dos nossos filhos, por exemplo, já nasceu nos anos 90. Essa geração já viveu em democracia. Essa geração já viveu podendo livremente falar e pensar. Nós não. Então, nós experimentamos o que é o lado negativo da não-democracia. É por isso que essa ideia, nós temos que passar frequentemente isso para as pessoas, para dizer que o risco do regresso é permanente. Nós não temos nenhuma garantia. É claro que eu acho que é importante a gente falar disso, mas o que é mais fundamental é nós convencermos, através da palavra, através do discurso, através da argumentação, de que não há alternativa, na verdade, fora desse campo, dessa possibilidade do debate democrático, do reconhecimento do pluralismo. É isso que eu queria dizer, e por isso que eu acho muito importante a gente participar disso, desse tipo de debate, e com uma pessoa que tem uma experiência inegável, como é o Deodato, ex-vereador de Fortaleza, na verdade, ativista político, da ação política concreta. Na verdade, eu direi, viu, Deodato, é da ação política concreta que a academia vive. Ou seja, a academia observa aquilo, mas é da ação política concreta. E não é à toa, né, não me parece nada casual que nós conhecemos ao longo da história
grandes intelectuais que foram políticos, sim, e foram fundamentais na história do Brasil. E no mundo afora nem se fala. Mas essa é uma atividade necessária, ou seja, a atividade da militância política, a construção, na verdade, porque o político, nós não temos alternativa fora da política democrática. O político é quem constrói a Constituição todo dia. Se nós não temos o político, nós não temos possibilidade de construção da democracia. Esse, aliás, é um dos grandes, apenas talvez um dos maiores crimes que a Lava Jato cometeu, a maldição da política e dos políticos. Ou seja, que era a intenção. Ou seja, deixar que não exista mediação entre Estado e sociedade de uma forma plural e democrática feita pelo político eleito, mas que ela passa a ser feita por promotor e juiz que não é ele. Isso é que é uma perversão técnica. Portanto, nós precisamos da ação política todo dia. Todo dia é o que nós precisamos fazer e estar atento e tentar compreender, na verdade, aquilo que, como já um grande pensador dizia, qual é a tarefa que a gente tem na vida? É dissipar a névoa que tem entre os nossos olhos para que a gente consiga enxergar, na verdade, as monstruosidades que estão fora. Porque se eu não fizer isso, essa tarefa, né, que é uma tarefa de todos nós, qualquer pessoa, basta ter o mínimo de bom senso, pode fazer. Então, eu agradeço aqui ao convite, a participação, viu, Ed? Muito obrigado. Uma honra estar do lado do Deodato e espero ter outras oportunidades. Bom, eu me sinto assim muito prestigiada, muito honrada com a presença do Deodato e do Martônio. Foi muito rica a nossa conversa, o nosso debate de ideias aqui. Acredito que os nossos ouvintes internautas estão gostando, né, do que estão vendo, porque como... Pode falar, Edna, estou ouvindo, Edna. É porque eu vou compartilhar aqui uma coisa. Tá bom. Como o Martônio disse, né, é preciso tirar a névoa, né, é preciso tirar o cisco do olho, né? Preciso querer enxergar também, né? Querer estar aberto para aprender, né? E eu queria, muitas coisas nós teríamos ainda para falar, mas o tempo, né, não nos ajuda, né? Eu acho que a gente já chegou no tempo que o nobre colega, né, Martônio precisava, mas eu quero falar para os nossos internautas que ainda terão próximos capítulos, né? Que nós ainda vamos conversar sobre e dar continuidade a esse assunto que nós teremos que terminar agora. Lógico que ainda vamos ter as considerações finais, o Deodato abriu aqui uma tela que ele quer falar. Mas, antes disso, para que a gente não perca a oportunidade e eu não esqueça, eu mandei aí para o Deodato, e Deodato, depois dessa tela que você colocou, eu gostaria que você colocasse, que é muito importante registrar esse ato, esse evento que vai acontecer em homenagem a Teresa Cavalcante, uma guerrilheira, uma pessoa que foi presa, né, no Chile, aliás, foi presa e foi exilada no Chile, exilada no Canadá, foi casada com Pedro Albuquerque, tem 3 filhos. A Isabela tinha só 1 ano quando ela foi para o Chile, foi sim, um sentimento de muita dor. Ela e o professor Pedro Albuquerque, que foi professor da Unifor também, né? Uma pessoa assim, histórica, conhecida, e é preciso que a gente faça esse tributo a Teresa Cavalcante, né? Ela teve 2 filhos lá no Canadá, e as companheiras delas e contemporâneas resolveram escrever um livro para ela, que será lançado. O lançamento será agora de sexta-feira, às 19 horas, pelos blogs, né, que eu vou pedir o Deodato para colocar. E me parece, eu estou só esperando a confirmação, que o Genuíno vai participar. Tá? Vai ter uma palavra no início, e muitas personagens políticas e contemporâneas da época dela vai também fazer um tributo, uma homenagem à nossa Teresa Cavalcante, que eu acho que o Martônio conhecia muito bem, que foi uma guerreira e, infelizmente, foi acometida de Covid e faleceu no dia 11 de dezembro, deixando muita saudade.
Sem dúvida, Edna, inclusive, porque, na verdade, aí se trata de toda uma família militante, né? O Pedro, o Mário, a Tereza, a mãe deles, que, por conta da perseguição à sua família, teve que abraçar também a causa, né? Então, eu quero já me acostar aqui a essa merecida homenagem à Tereza, que nos deixou recentemente. Mas essa tela e depois a gente coloca, vou só falar essa tela para a gente fechar aqui, Martônio, com chave de ouro, o que é a gênese dessa sentença dada pelos, como diz o deputado federal Glauber Braga, o juiz ladrão. Daí, ó, José Saramago, professor, né, um grande autor português, e eu não sei qual é o livro dele que ele tem essa sentença aqui. Há casos em que a sentença já está escrita antes do crime. José Saramago. Essa sim, é como uma luva no que aconteceu com o presidente Lula. A sentença já estava dada antes do primeiro momento em que apareceu o nome dele para ser investigado. A sentença já estava escrita. Há casos em que a sentença já está escrita antes do crime. José Saramago. Essa é a realidade do que aconteceu com o presidente Lula. Pois é, eu vou então agora puxar aqui você passou pelo Zap, né? Zap, Vá falando aí enquanto eu puxo aqui para a gente compartilhar com os nossos ouvintes. Eu só queria aproveitar para me despedir rapidamente. Eu acho que a família do Pedro Albuquerque, do Mário Albuquerque, tantas pessoas que a gente conhece, merece toda a nossa reverência. E, em nome dessas pessoas, eu cumprimento todos aqueles que lutaram, os que sobreviveram, os que tombaram, os que passaram todo tipo de provação, porque a democracia que nós temos hoje, que nós vivemos hoje, nós devemos também a essas pessoas. E eu me sinto em débito com pessoas que são responsáveis por essa luta. Então, toda a minha solidariedade a todos eles. Aí, Edna, você pode descrever aí, que já está na tela, vou até aumentar aqui, para que, de fato, os nossos internautas possam anotar o lançamento dessa homenagem. Pode falar, Edna, você que trouxe o assunto. Então, quando a Nilce, que é poetisa, escritora e integrante daquele movimento feminista de mulheres do Ceará com Dilma, sempre queria escrever a história da Tereza, mas a Tereza resistia, ela não queria fazer disso, vamos dizer, um motivo para ela se envaidecer na cabeça dela. E aí nunca conseguiu, nós éramos muito próximas, e eu fui testemunha dessa insistência da Nilce escrever essa história da Tereza e registrar. Não conseguimos. E, após a morte dela, eu e a Nilce conversamos, foi iniciativa da Nilce, e resolvemos colher depoimentos de pessoas que conviveram com ela e contar a sua história. Então, tem Tereza por ela mesma, ela falando através dos achados escritos que nós encontramos, falando sobre ela. Tem outra parte que tem a Memórias de uma Mãe no Exílio, que foi também um documento que foi encontrado que a Tereza tinha escrito, muito interessante. E a parte que todas as conhecidas e companheiras dela falam sobre a Tereza. Então, o lançamento virtual vai ser no dia 26, agora, que será sexta-feira, às 19 horas, pelo o canal do PT Ceará, PCdoB, UBM, pelo fanpage do Facebook, Democracia Participativa, Rede Liberdade, TV do Habilidoso e o blog da Dilma. E pelo YouTube, é o canal da Sária Gomes e Ana Maria Rosenberg. A gente poderia até acrescentar o canal do Deodato Ramalho, não sei se ainda dá tempo, mas talvez fosse possível transmitir simultaneamente nesse canal também. A organização do livro e da programação, do lançamento, foi feito pelas Mulheres do Ceará com Dilma. Então, era isso que eu queria dizer, e convidando todos que estão nos ouvindo a
assistir e prestigiar esse evento dessa mulher que tanto contribuiu para que hoje nós pudéssemos ter a liberdade de expressão, liberdade de ir, de vir. Então, era isso que eu queria falar sobre esse lançamento. Inclusive, saiu no blog do Eliomar, saiu no TV 247, né, no site do 247, e outros canais, tá? Então, era isso que eu queria falar sobre a Teresa. Tudo de bom. Muito obrigado, pessoal. Ok, Muito minha obrigada, gente. Martônio. Um abraço, Obrigada, um abraço a toda essa militância virtual, que é fundamental para a gente vencer essa quadra tão difícil que passa a nação brasileira. Grande abraço, Martônio. Deodato, me espera um pouco, o Martônio pode sair, que eu quero só falar uma coisa. Martônio, pode ficar à vontade, porque eu sei que seu tempo está muito inspirado, né? Viu? Até logo, fique à vontade. Deodato, eu queria só, antes de a gente encerrar, falar com quem está nos ouvindo e sobre a importância de nós contribuirmos com o blog da Dilma, né? Porque você sabe que esse blog ele é sustentado praticamente com recursos próprios, com ajudas muito pequenas, e nós que tanto reclamamos das mídias tradicionais, que sem dinheiro, que tem os seus patrocinadores, os seus assinantes, é preciso que as pessoas se conscientizem também, que a gente precisa sair do discurso e só do WhatsApp e Facebook, e também contribuir. Olha, se cada pessoa contribuir com R$5, se a gente conseguir 1.000 pessoas para contribuir, são R$5.000, que nós vamos investir em qualidade, em equipamento, em deslocamento, para melhorar e qualificar o blog da Dilma. Então, eu procuro sensibilizar as pessoas, e principalmente o povo do campo progressista e de esquerda, que possa contribuir um pouco para melhorar aqui o canal do blog da Dilma, ok? E também que nos aguardem, que nós teremos mais assuntos, inclusive eu queria falar sobre esses 2 trilhões que foram que o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, destinou para os bancos privados, e que os bancos privados nada fizeram para investir nos pequenos e médios empresários, que ficará para a próxima, isso é só para instigar os internautas, né? E a outra coisa foi sobre essa matéria do 247, que falou que o PGR tinha pedido, a Procuradoria já tinha pedido ao Fux para levar esse tema, esse assunto, essa decisão para o pleno, que eu acho que não caberia isso, porque aquela decisão é uma decisão terminativa. Não sei o que o Deodato pensa sobre esse assunto. Outra coisa para a nossa próxima live, que eu quero falar para os internautas ficarem esperando os próximos capítulos, é aquele acordo que foi feito da Petrobras, né, que foi feito com os Estados Unidos, era sob a alegação de estancar uma investigação, tá? Então, depois a gente se aprofundaria nisso e ficaria para a próxima. Uma coisa também muito importante é que eles se utilizam muito do discurso de dizer que quem é contra a Lava Jato é porque é a favor da corrupção. A Lava Jato não existe no mundo jurídico. Existe uma instituição, o Ministério Público. Então, esse discurso é uma falácia, não é? Porque, ora, eles utilizam, dizem, vai anular a sentença, então vai acabar a Lava Jato, que acabe, não acabe o Ministério Público, né? E aí é isso que eu queria dizer. E outra coisa, Edna, na verdade, esse é o discurso da turma, né, que desmoraliza a bandeira brasileira e que se arvoram de donos, né, dos símbolos nacionais, e que, na verdade, estão mancomunados, né, com a família Bolsonaro, né, e que, inclusive, finge que não estão vendo, por exemplo, o próprio presidente da República se escondendo, né, por conta que a questão das rachadinhas está batendo no seu gabinete, né, no seu gabinete quando era deputado federal. Né, e aí eles já deitaram por terra aquelas famosas frases, aquelas malditas frases deles, né, principalmente aquela de bandido bom é bandido morto, eles já sepultaram.
como sepultaram também a frase de que quem não deve não teme. Né? Daí a questão que envolve a verdadeira fortuna acumulada pela família Bolsonaro, toda em cargo público, né? De vereador até deputado federal, né? Inclusive com a formação de um patrimônio que não tem como justificar, a não ser pelo lado da apropriação de recursos públicos, até aqui a rachadinha é apenas a ponta do iceberg, né? E que estão aí, né, tentando desesperadamente impedir as investigações. Porque, portanto, na verdade, esse discurso dessa gente contra a corrupção, eles nunca foram contra a corrupção. Eles sempre tiveram do lado da estrutura apodrecida de poder que se apropriaram do Estado brasileiro. E que, na verdade, eles são contra o PT, eles são contra a esquerda. E a utilização do discurso da corrupção como há escritos disso, do Norberto Bobbio, né, de grandes pensadores aí, que é sempre o fascismo lança mão desse tipo de discurso, para ganhar desavisados. Né? E está aí o exemplo claro. O que é que eles estão dizendo sobre as investigações das rachadinhas, que eu repito, é apenas a ponta do iceberg, porque as ex-mulheres do presidente da República acumulam um patrimônio completamente incompatível, né, com a Zenda. Um pessoal que nunca teve uma carteira assinada. Qual foi o emprego que os filhos do Bolsonaro tiveram na vida? Né? Qual foi o emprego que o Bolsonaro teve na vida? Um emprego no Exército, soldos bem módicos, todo mundo sabe, e que não tem como acumular o patrimônio que eles acumulam, senão através desses esquemas de desvios de verbas públicas. Portanto, eles não são contra a corrupção coisíssima nenhuma. Eles, cadê essa gente? Cadê a dancinha na Praça Portugal, Edna? Quando, por exemplo, o Bolsonaro indicou o procurador da República, que nem na lista tríplice estava. E aí eu queria concluir aqui também, mais uma vez, cobrando a posição dos procuradores, sabe, mais ativos, procuradores que, pelo menos no passado, tinham um certo comprometimento com o Estado de Direito Democrático, mas o que a gente está vendo é uma tristeza. A Associação Nacional dos Procuradores da República soltando nota, como soltaram, por exemplo, quando saiu esses diálogos criminosos mantidos pelos procuradores da República com o juiz Sérgio Moro, né, fraudando processos. Ninguém tocou no mérito, no conteúdo do que estava dito. Lançou nota para atacar, para criticar a divulgação, mas quando estavam quebrando o sigilo, quando estavam mancomunados com a mídia para poder divulgar quebra de sigilos para fazer a luta política, aí achavam bom, né? Então é isso. Olha, esses diálogos da Vaza Jato, esses diálogos, eles podem até não servir para condenar os membros da Lava Jato, mas eles servem para desnudar, para desvendar, né? E para esclarecer a mente da população ocorrendo e o que eles tramavam nas alcovas, né? O que eles tramavam para prejudicar e condenar e tirar da eleição o líder maior da América Latina e que estava à frente na pesquisa para, na campanha de 2018, ser o presidente da República. Né? Então, essa é a verdade. Isso, inclusive, servirá e já está servindo, né, para, quando essa história for contada completamente, sem dúvida nenhuma, a Vaza Jato, né, nós vamos ter o Delgatti lá no futuro, quando essa história estiver retratada nos livros de história, nós vamos ter o Delgatti aí no mesmo patamar do Snowden lá dos Estados Unidos, né?
Sim. E registro que o Joaquim Carvalho é um jornalista de peso, tá? E vai escrever um documentário, né? Você está sabendo? Não. Sim, ele vai escrever um documentário, já houve uma contribuição, a própria população contribuiu do campo progressista de esquerda, já tem o dinheiro suficiente para ele escrever, como é que a gente fala? Porque Roteiro. Desse documentário sobre o Delgatti, que vai desvendar. Porque houve a entrevista dele no 247, depois disso teve uma repercussão muito grande, e aí um juiz, né, proibiu, disse que ele não pode mais dar entrevista, ele está proibido sob pena de ser preso, né? Então, isso é muito interessante, esse documentário vai bombar, certo? E a outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui, já estou encerrando, o que eu acho um absurdo na decisão de alguns juízes, salvo os bons juízes que nós temos, ter deferido aquele pedido do presidente Bolsonaro para comemorar o golpe de 64. Isso é um absurdo, né? Edna, isso inclusive nos chama a atenção, porque, lamentavelmente, isso é um problema muito sério que nós temos, né, no Brasil, é que o nosso poder judiciário ele não consegue se desvencilhar das amarras, sabe, do coronelismo, das amarras do passado, da estrutura, né, judiciária que, historicamente, sempre esteve comprometida com os privilégios da elite dominante e nunca foi um poder judiciário, de fato, que tenha primado pela democracia. Nós temos aí exemplos históricos. Aliás, nós estamos até bem agora, eu digo assim, no contexto geral, do que já foi no passado, mas nós temos muitos episódios que são bem exemplificativos disso. O papel do Supremo ao longo da história foi de cumplicidade com as ditaduras. Com certeza. Foi de cumplicidade com as ditaduras. O Supremo entregou a uma mulher grávida, Olga Benário, a mulher do Luiz Carlos Prestes, sim, entregou uma mulher grávida aos nazistas. A gente não pode esquecer disso. A formação, né, nós temos hoje no Poder... É claro que também, ao longo do tempo, o acesso ao Poder Judiciário, ou seja, as pessoas se tornarem juízes, é contraditório, né? Porque teve uma certa democratização disso, setores, digamos assim, de uma classe mais baixa do ponto de vista econômico ascenderam e tal, mas, no geral, o Poder Judiciário sempre foi composto de uma elite, né? Elite dominante. Por isso é que eles não conseguem se desvencilhar disso, e democraticamente você tem uma decisão. Por exemplo, como você mencionou agora, eu já tinha visto isso mesmo, um juiz dá uma decisão que é frontalmente contra a Constituição, que é frontalmente contra os tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte, quer dizer, a apologia das ditaduras. É triste, é lamentável, e isso mostra o quanto nós temos que avançar ainda para a democratização também do Poder Judiciário. E sempre quando eu gravo falo com os internautas, eu gosto de lembrar, Deodato, finalizando, que eu sou evangélica e eu considero evangélico aquele que siga o Evangelho de Cristo, não importa qual é a denominação da igreja, mas se ele for aquela pessoa que dê testemunho de como Cristo, da missão de Cristo e do Evangelho, esse para mim é o Evangelho. E eu sou de uma igreja batista, onde os pastores são muito sérios, eles não usam o púlpito, que até o Elpídio, que é irmão do Sarto, congrega lá. Às vezes ele toca flauta lá e tudo. E um parênteses só, que eu achei muito interessante, na época que estavam colhendo a assinatura das 10 medidas, isso é importante que as pessoas, muito dos evangélicos me ouvem, me assistem, veja, quando eu cheguei na igreja, tem mais de 1.000 membros, são 3 cultos, porque a igreja não comporta de tantos membros que tem, a igreja é grande, o templo é grande. E eu cheguei na igreja, tinha uma fila e umas mesinhas, e as irmãs, como a gente se trata,
colhendo assinatura. Aí me chamaram, irmã Edna, assine aqui. E eu olhei, o que é que eu tenho que assinar? Quando eu olhei, era para assinar as 10 medidas. Aí eu falei, tem cópia aí? Tem. Então eu vou levar, porque eu não assino nada sem ler, né? Quando eu levei para casa, eu li, né? Porque eu queria ler, eu já sabia que não era coisa boa. Aí, no outro dia, elas estavam lá, no outro dia do culto, não no dia seguinte. Eu disse, olha, eu vim devolver isso aqui, não tem condições de eu me comprometer com isso. Eu sou uma jurista, eu tenho um AB também, né? Eu falei assim, não dá, eu entendo de lei. Eu falei, e isso na igreja, eu disse, eu sugiro a vocês que não assinem sem ler. Eles estavam assinando sem ler, quem colheu a assinatura foram as igrejas evangélicas. E eu já estou encerrando, porque acho que alguém está te chamando, mas é o seguinte, eu quero dizer para os evangélicos, porque, Deodato, muitos deles ainda estão apoiando o Bolsonaro, mesmo diante desse genocídio que está acontecendo. E se Jesus Cristo defendeu a vida, como é que meus irmãos evangélicos, que sejam evangélicos católicos, evangélicos, são cristãos, não querem enxergar, não querem parar. Então, eu sou dessas que falo com o pastor, e ele me recebe, e eu digo para ele, pastor, eu vi um Twitter seu, e o senhor curtiu aquele Twitter. Pastor, pelo amor de Deus, olhe, naquela congregação tem gente de excelente cognição que sabe separar o que o senhor está dizendo, mas tem pessoas com cognição fraca, comprometida, que vai achar que o que o senhor está falando é a verdade. É verdade para o senhor, mas será que é a verdade? E o senhor acha mesmo que quando a gente chegar diante do tribunal de Cristo, a gente pode ter uma surpresa que o Lula está lá no céu e Jesus vai dizer, volte que você não entra, entendeu? Pois é, nessa questão aí que você coloca de cristão, né? E no caso, entre os cristãos evangélicos, eu não sei, eu acho assim tão surreal alguém se proclamar cristão e defender essa coisa tão abjeta, tão perversa, né, que prega tudo que esse homem prega são valores anticristãos. Então, eu penso que a frase final que eu queria deixar aqui, já que tocamos nesse assunto, me despedindo aqui de você e de quem nos acompanha, que não tem jeito, eu acho que a gente tem que chegar para os nossos irmãos evangélicos, os católicos, os que se denominam cristãos, de meu rico, você tem que fazer uma escolha. Ou você é cristão, ou você defende isso aí, porque isso nada é mais incompatível com o cristianismo do que o que nós estamos vivendo no Brasil em termos de pensamento do presidente da República e da sua turma, né? Deodato, da Bíblia diz que o Jesus Cristo diz que a gente conhece pelos frutos. Que frutos, que testemunho o Bolsonaro tem para que nós, evangélicos cristãos, como você fala, ainda aceite e defenda Bolsonaro. Em nenhum sentido, não tem empatia, não tem comisseração, na questão dos costumes mesmo, que, por exemplo, que é muito caro aos evangélicos, a questão da família. Que exemplo de família esse homem? Em nenhum sentido, né? Em nenhum sentido. De fato, eu digo assim, é um transe, né, que nós estamos vivendo. Temos que manter o juízo no lugar para poder enfrentar isso e, se Deus quiser, no mais rápido tempo possível, nós vamos sair dessa armadilha, dessa emboscada que nós nos encontramos. Sim, então, muito obrigada, Deodato. Eu quero agradecer o professor Marcônio também, que já saiu, e registrar que foi excelente e um prestígio, uma honra para o blog da Dilma. Obrigada também aos internautas que estão nos ouvindo até agora. E até a próxima. Aguardem os próximos capítulos. Tchau, tchau.